Agora, ao estudarmos os últimos acontecimentos da história, esses acontecimentos, eles são como placas indicativas à beira do caminho, mostrando que está chegando o grande dia. Mas dentro do calendário divino, do calendário profético, qual é o próximo acontecimento? Então vamos começar com Joel, capítulo 2, no verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O grande dia está chegando. A cada dia que passa, a volta de Jesus fica cada vez mais próxima e várias profecias já têm se cumprido. Mas alguns eventos ainda estão para acontecer e antes que Jesus volte, esses eventos têm que acontecer para que se cumpra tudo o que está escrito em sua palavra. E no vídeo de hoje iremos ver alguns eventos que já aconteceram e que irão acontecer antes que Jesus volte. Por isso quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, para que você tenha um entendimento melhor sobre esses acontecimentos. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Ao fazer isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Eu sempre gosto de falar que toda vez que a gente pega a Bíblia para ler, é o próprio Deus quem está nos falando. E ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E ao pensarmos nos últimos eventos da história desse mundo, muitas pessoas estão confusas, né? Muitas pessoas ficam se perguntando o que vai acontecer, qual vai ser o fim do planeta Terra. E você sabe que existem muitas teorias, né, apocalípticas por aí que falam a respeito do fim do mundo, terminará numa guerra termonuclear, as pessoas falam que a humanidade vai acabar se extinguindo a si própria, etc. Mas a palavra de Deus, ela aponta para mim e para você tudo o que vai acontecer daqui para frente. E nós vamos então abrir a palavra de Deus agora para entendermos justamente isso. Eu queria com vocês hoje estabelecer uma linha cronológica. Quais os eventos, de acordo com a profecia, que eles vão começar daqui para frente a ter lugar? Até a volta de Jesus. Por que a volta de Jesus? Porque nós cristãos, que acreditamos nesse livro, na Bíblia Sagrada, nós acreditamos de que esse mundo, a história humana vai terminar aqui com a volta de Cristo a essa terra. Porque Jesus volta para dar a recompensa a todas as pessoas que se prepararam. Ao mesmo tempo, serão destruídos aqueles que não se prepararam para a sua vinda. E eu pude abrir, né, a nossa live de hoje, lendo para você aqui a promessa que o próprio Cristo fez para mim e para você aqui em João capítulo 14. Eu sei que é um verso que você conhece de cor, mas ele é muito lindo. João 14, 1-13. Né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa foi a linda promessa que Jesus fez para os discípulos, promessa que nos alcança nos dias atuais. Jesus disse que ele iria preparar um lugar e ele voltaria para buscar a todos nós. Há quantos anos Jesus fez essa promessa? Há cerca de 2000 anos. E nós cremos de que está próximo o dia em que Jesus vai voltar para buscar seus filhos fiéis. E eu e você precisamos nos preparar para isso. Eu acho que se você já entrou aqui na live, se você separou um tempo para estar com a gente, é porque de fato você tem interesse no assunto e você tem interesse em se preparar para o céu. O próprio Cristo foi quem disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O grande objetivo da nossa vida é o preparo para os céus. Ninguém sabe quantos anos viverá nessa terra. A gente não sabe se vai viver 50, 60, 70, 80, 100. Quem é que pode dizer quantos anos vai viver? Quantas pessoas têm perdido suas vidas? Quantas pessoas morrem todos os dias por um tipo de acidente? Então, nem eu nem você sabemos quanto tempo vamos viver. Mas os anos que Deus dá para mim e para você são os anos que nós temos de oportunidade para fazer o nosso preparo para a vida eterna. O nosso preparo para os céus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, se você acredita na palavra de Deus, é nisso que você tem que se apegar.
se apegar na certeza de que Jesus tem um plano para nós, de que ele nos ama, de que ele vai voltar. E a gente tem que se preparar para isso. Agora, ao estudarmos os últimos acontecimentos da história, esses acontecimentos, eles são como placas indicativas à beira do caminho, mostrando que está chegando o grande dia. E eu queria passar alguns deles com vocês. É claro que eu não vou conseguir passar todos, porque se a gente fosse listar ao pé da caneta mesmo, seriam cerca de 25 eventos que vão ter lugar daqui para frente até a volta de Jesus. Quem sabe agora eu faço uma live e eu faço um resumo de todos esses 25 eventos. Mas hoje eu vou tocar em 4 ou 5, porque eu vou gastar um tempinho a mais com todos eles. Mas dentro do calendário divino, do calendário profético, qual é o próximo acontecimento? Então vamos começar com Joel, capítulo 2, no verso 28. E a minha Bíblia já está aqui, em Joel, capítulo 2, verso 28. O texto diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Agora olhe para o verso 30. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel é o profeta do Espírito. Ele diz que acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Através do profeta Joel, Deus profetizou que o seu Espírito seria enviado. E esse Espírito viria com uma missão específica. Quando chegamos nos dias de Cristo, Jesus deu mais luz a respeito da vinda do Espírito. Jesus o chamou de o Consolador, o outro Consolador. Então, Cristo esteve conosco aqui na Terra por 33 anos e antes de ser assunto aos céus, ele disse que ele enviaria seu Espírito. E quando esse Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito prometido por Joel, por Oséias, por Zacarias, ele foi também prometido por Jesus. E agora, se você for comigo para Atos capítulo 2, você vai ter aqui o cumprimento da promessa de Jesus. Atos capítulo 2. Você tem o momento em que a profecia de Cristo, a promessa de Jesus, se cumpre. O verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4 registra o exato momento em que a promessa de Cristo é cumprida e o Espírito Santo é enviado. E quando vem o Espírito Santo, o Consolador, ele traz consigo dons espirituais. E ele distribui esses dons para os discípulos. E aqui já faz menção ao dom de línguas. É claro que os discípulos receberam outros dons espirituais, como o dom do exorcismo, como o dom da cura. E eles fizeram vários milagres por causa desses dons que eles receberam. Mas esse dom de línguas foi o que ficou evidente aqui no dia de Pentecostes, por causa da necessidade que havia ali do evangelho ser pregado para as pessoas que não falavam a língua dos discípulos. E é claro que eles começaram a falar naquelas línguas que ali eram faladas. O ponto que eu quero destacar aqui em Atos 2 é que aqui é o cumprimento da promessa que Jesus fez. Só que aqui em Atos 2, agora você tem Pedro, que recebe o Espírito Santo, e ele vai dizer exatamente que isto é o cumprimento daquilo que falou o profeta Joel. Olha aqui no capítulo 2, Atos, no capítulo 2, deixa eu achar aqui que eu tirei aqui minha marcação. Atos 2, 15. Deixa eu ver se eu posso começar no 14. Pode ser do 14, o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões e todos os habitantes de Jerusalém, tornai conhecidos e atentos às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vi dispensando, sendo essa a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Aí no versículo 20, Pedro diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Pedro, ele aplicou a profecia de Joel 2:28 ao que estava acontecendo, mas ele não fechou a atuação do Espírito ali, porque ele vai dizer agora: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito nos últimos dias. Essa expressão últimos dias é uma expressão colocada pelo apóstolo Pedro, e mais uma vez ele faz menção a eventos no sol, na lua,
Bom, nós podemos entender que o arco da igreja cristã, ele inicia e conclui com a ação do Espírito Santo. E se você vier aqui para Joel, capítulo 2, no verso 23, ele vai dar mais detalhes a respeito dessa ação pontual do Espírito Santo. Joel 2, 23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, a ação do Espírito Santo, ela marca, ela abre o arco da história da igreja cristã, no Pentecostes e agora no final da história. Essa ação no início da igreja cristã, que começou no Pentecostes, Joel chama de chuva temporã. E a ação que nós aguardamos no final da história agora é chuva serôdia. Essas duas chuvas caíam na Palestina e elas preparavam primeiro o solo para que a semente fosse lançada, a chuva temporã, e a chuva serôdia vinha no momento em que o grão estava próximo de maturar, e ela propiciava a colheita. Os profetas da Bíblia lançam mão dessa linguagem da agricultura da Palestina para falar da atuação do Espírito Santo em dois momentos, no início e no fechamento da história da igreja cristã. Isso quer dizer que o Pentecostes foi a chuva temporã, a terra foi molhada para que a semente do evangelho fosse lançada. Agora, nós aguardamos a chuva serôdia. E quando essa chuva serôdia vier, ela vai habilitar os sinceros filhos de Deus, independentes de placa de igreja, eu sempre repriso isso aqui, aos sinceros filhos de Deus, independente da igreja que ele esteja, mas que amam e temem ao Senhor Jesus e estão vivendo a luz que possui. O Espírito vai capacitar essas pessoas para que eles preguem a última mensagem que o mundo precisa ouvir. E quando falamos em última mensagem, eu estou falando das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Então, esta mensagem será pregada. E quando ela for pregada, o que vai acontecer? Vai acontecer a colheita. É por isso que em Apocalipse 14, 14, você tem ali a cena de Cristo voltando nas nuvens dos céus com uma foice na mão. E ele recebe, então, a voz dizendo: passa a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar a terra. Então, Jesus voltando e recolhendo as pessoas salvas é comparado a uma colheita. Ele voltando para colher os frutos daquilo que ele mesmo semeou, pelo seu nascimento, vida sem pecado e morte expiatória, etc., quando ele veio pela primeira vez. Tá bem? Isso quer dizer que no calendário divino da profecia, o próximo acontecimento que nós vamos ter é a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo sobre todos os filhos sinceros. E nós acreditamos de que esse Espírito virá agora numa intensidade muito maior do que veio lá no dia de Pentecostes. Eu fico pensando, se no Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, os discípulos fizeram sinais e maravilhas, imagine as maravilhas e os sinais que farão agora os filhos de Deus, imbuídos desse poder do alto. Por isso, a mais urgente de todas as necessidades cristãs é buscar pelo Espírito. E nós devemos buscar pelo batismo diário do Espírito Santo. Então, no calendário profético, o próximo acontecimento que nós aguardamos é a chuva serôdia. Eu não sei se você sabe, mas esse é o tema do meu projeto doutoral que eu estou desenvolvendo. Eu espero que agora, em 2021, eu possa conseguir defender esse projeto doutoral, mas em breve eu vou lançar um material mais detalhado sobre chuva serôdia. E você vai entender muita coisa que eu tenho aprendido a respeito desse tema extraordinário. Um detalhe que a gente fica maravilhado é saber que a chuva serôdia não vem apenas para capacitar os filhos fiéis a pregarem o evangelho, mas ela também vem para habilitá-los a passar pelo tempo de grande prova, o tempo da angústia de Jacó. E esse é um outro tema escatológico que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Mas então, no calendário divino, o próximo acontecimento será o Espírito Santo na forma de chuva serôdia. Agora, quando o Espírito Santo vier, ele vai dar poder aos filhos sinceros para pregar o evangelho eterno, de acordo com Apocalipse 14, 6. Mas, ao mesmo tempo que o Espírito Santo habilita os crentes sinceros a pregar o evangelho eterno, o diabo vai estar em ação. E o diabo vai levar ao clímax um movimento que já começou há muito tempo, um movimento religioso que nós chamamos ecumenismo. É isso mesmo. Pastor Arildo, quer dizer então que todas as igrejas vão se unir? Vão. Todas as igrejas vão se unir. Isso está profetizado. Quando você vai para Apocalipse capítulo 16, João viu ali sair da boca do dragão, da boca da besta do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o Armagedon será uma batalha espiritual entre as forças do bem e as forças do mal. Eu gosto muito de um professor nosso de teologia, né? E ele diz assim que no final da história, John Paulin, ele diz que no final da história
todo crente, ou todo ser humano, será possuído de um espírito. Isso também é ensinado por um outro professor que nós temos, que escreveu um livro chamado Cristo Viene. Eu esqueci agora o nome do autor do livro, né? Cristo Viene. Mas esse professor também diz a mesma coisa, que no final da história agora, todos serão cheios de um espírito, ou cheios do Espírito Santo, ou dominados pelo espírito do mal. Porque o ecumenismo vai acontecer. Todas as igrejas vão se unir. E por mais interessante que pareça, o movimento ecumênico, a união das igrejas, que aparentemente tem uma forma religiosa, aparentemente é um movimento que Deus está abençoando, finalmente não vai estar sendo dirigido por Deus nem tendo a sua bênção. Por que não? Porque o ecumenismo ele vai acontecer com base na união das igrejas fundamentada em certas falsas doutrinas da Bíblia. E agora nós temos então que ir para Apocalipse capítulo 13 para entender um pouco mais desse ecumenismo. Eu não vou entrar em detalhes em Apocalipse 13, mas aqui o capítulo 13 fala sobre duas bestas, dois animais, um que se levanta do mar e um que se levanta da terra, e nós entendemos de que essa interpretação profética, ela aponta para o papado e para os Estados Unidos da América do Norte. E estas duas potências mundiais vão se dar as mãos. Uma potência religiosa, uma potência econômica, elas vão se unir. E haverá o que nós chamamos aqui em Apocalipse 13 de o decreto dominical. Esse decreto dominical será um momento em que o mundo inteiro será convidado e depois forçado a adorar no primeiro dia da semana, a repousar no primeiro dia da semana. Mas, pastor Arilton, que história é essa de primeiro dia da semana? Decreto dominical, aguarda o domingo e tudo mais? Eu tenho lido aqui alguns comentários no meu canal de pessoas que não acreditam, não têm essa visão, e eu respeito isso. Mas, se nós formos para a lei de Deus, você vai encontrar ali o sábado no quarto mandamento. Esse é o mandamento que Deus deixou claro para mim e para você. Qualquer um que lê a Bíblia vai encontrar o sábado aí em dezenas de textos. Mas o que é que historicamente veio para ocupar o lugar do sábado? É o domingo. E esse movimento pela santidade do domingo não tem o apoio da Bíblia. Eu posso dar para você vários textos que falam do sábado, da sua santidade. É o quarto mandamento da lei de Deus. A lei de Deus é eterna, não pode ser mudada. Cristo disse isso em Mateus 5, 17 e 18. Ele se declarou Senhor do sábado em Marcos 2, 27. Mesmo após a morte de Cristo, os apóstolos continuaram a guardar o sábado. Paulo, que se converteu 3 anos e meio depois da morte de Cristo, também guardava o sábado. Está lá, Atos 16, 13, 17, 2, 18, 4. Você vai encontrar isso lá. Mas o domingo tem ganhado cada vez mais força. Então a humanidade vai ser dividida entre dois grupos. Aqueles que aceitam a autoridade divina e da sua lei e repousam no sábado, e aqueles que passaram a crer na santidade do domingo. Aqui eu devo deixar bem claro para você de que a guarda do domingo, ela surgiu primeiro no Império Romano, né? E lá em Constantino foi o imperador que baixou o primeiro decreto dominical da história. Isso está registrado no Códex dele, né? Foi no dia 7 de março de 321 que ele promulgou esse decreto. Mas depois aquilo que era uma lei civil ganhou contornos religiosos. À medida que nos concílios ecumênicos dos primeiros séculos, o sábado foi sendo deixado de lado e o domingo foi sendo colocado aos poucos em seu lugar. E as pessoas passaram a crer, então, que o domingo é o dia santo. E hoje, você tem, especialmente aqui no Brasil, milhares de pessoas que estão aí adorando a Deus no domingo e crendo que o domingo é o dia a ser santificado. Mas eu quero dizer para você com muita clareza que isso não tem o apoio da Bíblia. Então, eu e você devemos entender isso e deixar isso bem claro. A Bíblia não apoia essa questão da santidade do domingo, o domingo como um dia santo. Então, o próximo acontecimento no calendário profético vai ser o movimento ecumênico. E ele vai se fundamentar em duas questões básicas. Primeiro, é a santidade do domingo. Segundo, é a crença de que a alma é imortal. Este é o primeiro engano que Satanás trouxe para essa terra. Está lembrado que lá no Jardim do Éden, o diabo, usando a serpente, disse para Eva assim, é certo que você não vai morrer? E essa mentira tem ecoado ao longo de toda a história humana. E as pessoas acham que nós somos imortais, que as pessoas são imortais. Então, a imortalidade, ela tem hoje várias formas, né? Alguns creem que você, quando morre, já vai direto para o céu. Alguns creem que você morre e passa por processos de reencarnação. Outros acreditam que você morre e vai para um purgatório para se preparar para depois ir para o céu. Mas, finalmente, todos acreditam que a alma, ela tem vida fora do corpo. A Bíblia condena claramente essa ideia. A Bíblia ensina que nós não temos uma alma, que nós somos uma alma. Em Gênesis 2:7 isso está claro. Quando Deus soprou o fôlego de vida
no boneco de barro que ele havia feito, lá diz o Gênesis que o homem passou a ser alma vivente. Então você não tem uma alma, você é uma alma. E quando a pessoa morre, morre essa alma. Ezequiel 18 diz claramente, né? A alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque a alma é mortal. E quando a pessoa morre, ela não vai para lugar nenhum, não tem consciência após a morte. O corpo vai voltar ao pó da terra, de onde veio, e essa consciência, o espírito que foi Deus quem soprou, volta para Deus, diz a Bíblia. Mas esse espírito que volta não é nada consciente, como alguns ensinam. E assim a pessoa vai permanecer inconsciente até a ressurreição. Agora, todos irão ressuscitar. Esse é um outro ponto. Todos os mortos irão ressuscitar. Salvos e perdidos, santos e pecadores, todos irão ressuscitar. Quem prometeu isso foi Jesus, lá em João 5, 28 e 29. Jesus disse que chegará o dia em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, todos. E Jesus diz assim, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então todos vão ressuscitar. Você percebe que a humanidade tem apenas duas opções? Ou salvação ou perdição. São as opções que eu e você temos. Então, o ecumenismo vai acontecer porque se de um lado o povo que recebeu a chuva serôdia vai estar pregando o evangelho eterno, e como parte desse evangelho eterno tem um convite para que o povo de Deus saia da Babilônia, que configura a confusão religiosa dos dias atuais, as igrejas vão estar se unindo. Em torno de quê? De que o domingo é o dia santo e de que a alma é imortal. Mas essas são duas falsas verdades, falsos ensinos, falsas doutrinas que se ensinam por aí, até mesmo de púlpitos. A Bíblia é clara em dizer que o dia de guarda é o sábado e de que nós somos mortais. Somente Deus é imortal e a vida eterna será concedida apenas quando ele voltar. Não é isso lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, quando ele declarou, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. O galardão está com Jesus. Ele vai retribuir de acordo com as obras quando ele voltar. Então, se você aprendeu que a pessoa, quando morre, vai para o céu, você tem que reaprender agora. Tem que conhecer o que a Bíblia ensina, não o que a tradição ensina. É o que a palavra de Deus ensina, certo? Mas eu falei, então, sobre esse movimento ecumênico, e quando esse movimento ecumênico chegar ao seu ápice, todas as igrejas vão estar se unindo, o povo de Deus não vai se unir nesse movimento ecumênico, porque o povo de Deus tem que ficar com a verdade da Bíblia, eles vão pregar a verdade, o evangelho eterno, e então vai se fechar a porta da graça. Pastor, o que é esse fechamento da porta da graça? É o fim da oportunidade de salvação. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Entendeu? Aonde nós nos baseamos na Bíblia para ensinar isso? Bom, eu podia usar vários textos, né? Você lembra, por exemplo, da parábola das 10 virgens? As 5 que não tinham azeite saíram para comprar. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E o noivo não deixou elas entrarem. O que faltou para elas? O azeite. E o azeite na Bíblia é símbolo de quê? Do Espírito Santo. Então, lembra que eu falei para você? Que o próximo acontecimento na cadeia profética é a chuva serôdia, e ela vai vir sobre aqueles que estão se preparando para o céu. Quem não tiver esse espírito não vai entrar para as bodas, vai ficar de fora. A porta se fechou. Quando você vai para o livro do Apocalipse, aqui está claro Jesus dizendo que ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. E se você for aqui para Apocalipse, capítulo 22, no versículo 12, é um verso claro a respeito desse momento em que todos os casos foram decididos. Apocalipse 22, 11, melhor. 22, 11 diz assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Todos os casos foram decididos, para a salvação ou para a perdição. Isso nós chamamos fechamento da porta da graça. Por que a porta se fecha? Porque aquele que estava intercedendo por nós no santuário celestial, que é Jesus, deixou o santuário. Então, Cristo está hoje, nesse exato momento, no santuário celestial. Ele atua ao mesmo tempo como nosso advogado e ele também deu início ao juízo. Quando esse juízo terminar, é que ele voltará à terra. Isso quer dizer que enquanto temos um sumo sacerdote no céu, há oportunidade de salvação. Mas quando ele deixar o santuário, todos os casos estarão decididos para a salvação ou para a perdição. Então, meus amigos, nós precisamos com urgência entrarmos por essa porta, termos essa salvação, obtermos essa salvação enquanto Jesus está no santuário. Porque quando ele deixar o santuário, não haverá mais graça para nenhum ser humano. Todos os casos estarão decididos. Quem está salvo para sempre. Quem está perdido,
está perdido para sempre. Uma vez fechada a porta da graça, qual é o próximo acontecimento na cadeia profética? A queda das 7 pragas. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. De onde saiu a voz? Do santuário. E se você ler aqui Apocalipse 15, 8, diz que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Você percebe aqui a cadeia de eventos, a cadeia profética de eventos, ou a cadeia de eventos proféticos? Jesus termina o seu ministério no santuário celestial. Quando ele sai do santuário, lá fora tem 7 anjos com 7 taças. Ele enche essas 7 taças e dá a ordem: ide, derramai as taças pela terra. E aí aqui no capítulo 16, verso 2, tem aqui a primeira praga. Derramou o primeiro anjo a sua taça, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, a primeira praga, úlcera maligna e perniciosa. Então, cairão as 7 pragas. Fechada a porta da graça, Jesus deixou o santuário, por isso a porta se fechou. Agora os ímpios receberão as 7 últimas pragas. E durante essas pragas, acontecerá um outro evento que eu queria abordar com você agora, que é o que nós chamamos de ressurreição especial. Pastor, nunca ouvi falar sobre isso. Lembra que eu mencionei aqui João 5, 28 e 29? Lá é a ressurreição geral. A geral dos salvos é quando Jesus voltar, e a geral dos perdidos é 1000 anos depois. Lembra de Apocalipse 20, verso 6? Lá diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Mas, durante as pragas, haverá uma ressurreição. E essa ressurreição, ela aparece aqui, em Daniel, no capítulo 12. Daniel, capítulo 12, e eu quero ler o versículo 2. Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Você viu aqui que haverá uma ressurreição de salvos e de perdidos juntos? Então, a ressurreição de Daniel 12, 2 não pode ser a primeira, porque nela só tem salvos. Não pode ser a segunda, porque nela só tem perdidos. É isso que nós chamamos de ressurreição especial. Então, vai ser uma ressurreição durante as 7 pragas, de pessoas salvas e pessoas perdidas. Agora, quem serão as pessoas perdidas dessa ressurreição? Nós temos 2 textos da Bíblia que falam sobre essas pessoas. Bom, vamos achar aqui, o primeiro deles está aqui em Mateus, capítulo 27. Eu não estou achando o texto aqui, mas o texto é claro, no momento em que Jesus está sendo julgado, e Jesus declara, ali na cena do julgamento, de que muitos veriam o Filho de Deus vindo sobre as nuvens dos céus. Então, é o momento em que Jesus faz essa declaração, ele diz que, em verdade vos digo, né, que muitos daqueles que ali estavam o veriam voltar nas nuvens dos céus. Bom, eu depois posso passar esse texto e postar aqui nos comentários, mas então esse é o primeiro grupo. Enquanto eu tento localizar aqui, você pode ler Apocalipse 1, verso 7 aí. E lá em Apocalipse 1, 7, é o segundo verso que fala a respeito desses que vão ressuscitar na ressurreição especial do grupo de perdidos. Apocalipse 1, 7 diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Isso quer dizer que quando Jesus voltar, aqueles que participaram da crucifixão de Cristo, eles vão ressuscitar para vê-lo voltar. Porque está profetizado em Apocalipse 1, 7. Ele vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. E quem é que traspassou as mãos e os pés de Cristo? Foram os soldados que o crucificaram. Então, estes haverão de ressuscitar para ver Jesus voltar. Certo? O verso que eu estava procurando, achei aqui agora, não é Mateus 27, é Mateus 26, 63, 64 é o verso. Mateus 26, 64. É o outro texto que diz assim: respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Mateus 26, 64. Você percebeu que Jesus declarou aqui de que aqueles que estavam na sala de julgamento o veriam ver na glória de seu Pai? Isso quer dizer que, por parte dos ímpios, quem é que vai ressuscitar na ressurreição especial? Aqueles que participaram da crucifixão de Jesus e aqueles que participaram do seu julgamento.
Agora, e por parte dos salvos, quem é que vai participar dessa ressurreição? A Bíblia faz silêncio a respeito desse tema. Nós não temos na Bíblia nenhum verso que diga quem é que vai fazer parte daqueles que ressuscitarão com os salvos na volta de Jesus. Dos salvos que ressuscitarão na ressurreição especial na volta de Jesus, certo? Então, a Bíblia faz silêncio a respeito desse tema. Agora, a escritora americana Ellen G. White, a quem nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos ser uma profetisa moderna, ela tem uma declaração a respeito desse tempo. Ela diz que irão ressuscitar nessa ressurreição aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Então, nós entendemos que, de alguma forma, são aquelas pessoas que aceitaram o evangelho, a mensagem, nesse tempo final. Elas, então, irão ressuscitar nessa ressurreição especial. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. E se essa mensagem começou a ser pregada desde 1844 para cá, parece nos indicar, então, que esse é o tempo em que as pessoas que morrem nele, salvas, participam, então, da ressurreição especial e não da primeira ressurreição. Então, recapitulando, falamos sobre chuva serôdia, ecumenismo, fechamento da porta da graça, queda das 7 pragas, ressurreição especial, e eu queria concluir aqui essa live, né? Não quero ficar muito tempo com vocês aqui, falando, então, da volta de Jesus, que é o grande clímax da história da humanidade. A Bíblia tem N textos falando a respeito da volta de Jesus. Mas eu gosto muito aqui da linguagem usada em Apocalipse, capítulo 19, porque aqui nós temos uma linda descrição a respeito da volta de Cristo. E aqui você tem o título de Apocalipse 19, é o Júbilo no Céu. E você encontra aqui, a partir do versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E aqui no versículo 11 em diante, tem o noivo chegando para as bodas. É uma descrição da volta de Jesus. E aqui diz que, no versículo 14, seguiram-no os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras brancas de linho finíssimo. E aqui diz, então, o versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu gosto dessa descrição de Apocalipse 19, porque aqui o quadro pintado é Jesus voltando com vestes brancas, montado em seu cavalo branco, vencendo e para vencer, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que Jesus volta. Ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para buscar a todos nós. Esse Cristo volta, vitorioso, para devolver os mortos que nós sepultamos. Esse Cristo volta para dar fim à doença, para dar fim ao pecado, para dar fim à maldade. Essa semana, quantas cenas bizarras nós vimos, quanta maldade tem tomado conta do coração humano, pais que têm coragem de assassinar crianças, filhos assassinando pais, pessoas matando por celulares. O mundo está chegando ao seu limite. E minha esposa partilhava comigo um pouquinho de alguma dessas histórias, e quando ela me falou, o que me veio à mente foi uma expressão que nós conhecemos muito bem. Sabe qual é? O Espírito Santo está lentamente se retirando da terra. Eu vou repetir. O Espírito Santo está lentamente se retirando da terra. E sabe de quem é que ele está se retirando? Daqueles que não ouvem a sua voz, das pessoas que não querem atender seus conselhos. E toda vez que você abre esse livro, que você abre a Bíblia, é o Espírito falando com você. É por isso que eu queria convidar você a ser uma pessoa mais comprometida com os ensinos da palavra de Deus, comprometida com o que Jesus deixou para mim e para você. E ao analisarmos brevemente esses eventos proféticos que vão ter lugar daqui para frente, tenha certeza, eles vão acontecer. E são placas, são sinaleiros à beira da estrada, dizendo para mim e para você que nós precisamos nos preparar. Aproveite o tempo de graça que você tem. Aproveite a vida que você tem. Aproveite os momentos que você tem para se preparar. Porque eu quero lembrar novamente o que disse Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Então, eu e você precisamos nos preparar para os céus. E eu queria deixar com você um último verso da palavra de Deus, que é o meu verso preferido. Filipenses 1, verso 6.
Aquele que começou boa obra em vós, diz Paulo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que ele complete no seu coração a obra maravilhosa que um dia ele começou. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.